Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no carro, como vocês podem ver, carregadíssimo. Bibi tá aqui morrendo de calor, se desfazendo, mas com sorte a frente fria vai dar uma refrescada. Corininha dirigindo aqui, mamãe aqui na frente. Todo mundo cansado, esbaforida, como a Bibi, que eu nem filmei, porque para carregar esse carro, para passar esses dias em Curitiba, foi suado. Então eu acabei não filmando, mas vou filmar essa viagem, as nossas aventuras por lá com a orquestra, fazer um vlog para vocês, que faz tempo que a gente não tem um vlog aqui no canal e várias pessoas aí andam pedindo. Então acompanhe aqui a nossa viagem. A estrada já chamou por mim, vou partir, meu bem, não me olha. Pegou a farelinha de... Olha lá, aqui ó, no lanchinho. Não deu tempo de almoçar, então a gente foram os quitutes. O que temos aqui, Elisa? Nem sei, a Corinha que foi. Tem provolone picado de quadradinho, temos gorgonzola, temos salame, lombo picadinho, já fatiado, azeitona preta, Esse aí é qual? provolone e tremoço. Ó, De pão, bolachinha. Esse é o meu favorito. gorgonzola. Pessoal, acabamos de fazer uma pausa aqui no famoso Cabeça da Anta, mas não gravei nada, porque a gente fez uma pausa bem rapidinha, só comemos uma coxinha. Tava muito boa, por sinal, fresquíssima, porque já andamos 2 horas, ainda tem mais umas 3, 4 horas aí pela frente, e tá chegando uma frente fria polar, então a previsão é de chuva e de ventos fortes. Então a gente quer andar o mais rápido, o máximo possível, antes dessa chuva chegar. Como a gente acabou saindo um pouquinho tarde, Bem claro. né, um pouco mais do que o nosso planejado, ou bem mais do que o nosso planejado, a gente quer rodar o máximo possível para tentar atrasar essa chegada da chuva o máximo que der. Então não gravei nada, mas estamos aqui agora descendo a serra, que é uma coisa maravilhosa, fresquíssima. Como disse a Corina, é o ponto alto da viagem. Linda. Preservem a Mata Atlântica. Vocês que moram aqui em região de Mata Atlântica, Porto Feliz também tem Mata Atlântica, São Paulo, todas as capitais aqui desses estados próximos à costa, né, que fazem fronteira com o mar, é uma riqueza, é uma coisa tão linda, tão exuberante. Tão fresco. Se você for plantar aí na sua casa ou na sua chácara alguma coisa, dê preferência por espécies nativas, né? Vamos tentar preservar, tem tão pouquinho. Então Faz fica a um dica trabalho aí, lindo. pessoal, para vocês que tem Instagram, acompanhar o trabalho do Ricardo Cardim. Ele é um biólogo e tá sempre falando de plantas nativas, e a gente, né, pessoas leigas, como todo mundo, não sabe, não conhece. Então, por exemplo, ele estava contando que a jiboia não é do Brasil, é uma planta invasora, mas que a gente aqui tem plantas muito parecidas, Que se ela acaba escapando, uma mudinha dela porventura acaba vindo para cá, para um bioma desse, ela se alastra de tal forma que ela sufoca as outras, ela toma conta de tudo, acaba tendo uma facilidade para ficar aqui, né? Às vezes a gente tem uma coisa e nem sabe o problemão que ela pode causar, né? Se tem uma parecida do Brasil, a gente deveria dar preferência a essa brasileira, né? a Elisa comprou. Qual que é, Elisa? Peperômia. Se não me engano, pessoal. Ele estava outro dia mostrando que aqui no Brasil a gente tem cereja, mais de uma. Então é bem legal o trabalho dele, legal de vocês acompanharem. Tô deixando o Instagram dele aqui na tela. Percorrerei distâncias
Onde estarei, não sei. Anseio pelo dia em que retornarei às nossas verdes matas, aos pássaros azuis, a alegria natal de povo que tem luz. Pessoal, chegamos no Airbnb, 10h30 da noite agora? É. E eu amei esse apartamento, muito legal, ó, eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, Aí, Pra- pessoal do Vlog. pra começar, ó, tem esses instrumentos aqui, Logo na entrada. né? E o que é mais legal é que ele é redondo. A gente chegou, a Lola já saiu correndo, ele é redondo. Olha, se fosse a cozinha, olha que bonitinho. Parece coisa retrô. A gente amou, a gente falou, queremos um desse em São Paulo. Ó, esse quadro aqui, no nosso apartamento, vai ser o quadro Saudade do Almeida Júnior. Ali vou pôr um pianinho pequenininho de armário. Ó, daí você vai andando em círculo. Ó, por quadros aqui, esculturas aqui. Você vai andando em círculo, é um círculo assim. Aí aqui tem o quarto. Se fosse o nosso apartamento, quer dizer, se fosse não, no nosso apartamento, a Corina falou, põe 2 beliches. Ou esse aqui poderia ser um futon também para virar cama. Enfim, também vou mudar esse quadro aqui. Esse aqui também. Eu vou Esse é um estúdio, né? A gente as outras vezes ficou em estúdios que é até meio sufocante, assim, é tão pequenininho. Esse apartamento, ele é amplo, né? Ele tem um espaço para você viver aqui com mais. Não, esse dignidade. negócio de ser circular, eu amei. Aí aqui, armário, tem 2 banheiros. Nossa, vocês vão ver amanhã de manhã. Eu já tô imaginando se abrir essa cortina aqui. É uma porta aqui, pessoal, que dá para um quintalzinho, uma varanda. Gente, que incrível! Eu admiro demais quando você vê um arquiteto que faz um trabalho desse, dá vontade de aplaudir. Vamos ver a varanda. Vou mostrar que a mamãe falou que a luz noturna está... Ó, tem máquina de lavar, pra gente lavar a nossa roupa. Olha essa... Gente, olha isso! Estou enlouquecida. Não tem uma vista, mas só de você poder sentar aqui fora, com as plantinhas. Ó, aqui a porta que eu abrirei amanhã pra vocês verem. Nossa, só de você poder sentar aqui, no arzinho, fazer um churrasquinho. Olha, ainda tem um quadro com bandolim. Esse quadro é famoso, eu já vi ele. Pegar o nome. Mas é isso, pessoal. A gente chegou cansado, mas foi muito legal de ver esse apartamento que a arquitetura é tão bonita. E agora vamos descarregar o carro. Vamos lá, Lola? Vamos lá. Vamos sair. Vamos, a noite é uma criança, a noite é uma criança. Em casa ela se enfia no buraco pra dormir 8 horas da noite. Em casa é só depressão. Ela sofre de depressão. Em casa, não quer sair, não quer ter atividades, não quer ir no quintal. Tá dando risada. Vamos lá. Cachorrinha viajante. Isso é tudo, pessoal. A mimir. Bom dia, pessoal! Todo mundo já levantou aqui, nos arrumamos, porque vamos encontrar com a Oxana e com o Ricardo para um café da manhã, nesse primeiro dia. Como a gente chegou meio tarde ontem, acabamos não nos encontrando, mas vamos resolver isso agora. Ó como tá a lavanda, pessoal. Se eu não consigo ter lavanda em casa, morre tudo. Olha isso aqui, sua ingrata. Eu ponho adubo, tudo bonitinho e você não vai pra frente. Traição. Chegamos aqui. Gata. Oi, pessoal. Estamos aqui saindo do nosso Airbnb.
passando o maior frio, que a gente não estava esperando que Curitiba fosse esfriar tanto, né? Com essa frente fria. Então nós não viemos preparadas. Mas estamos saindo daqui agora, indo pegar a Oxana, que nós estamos indo para o primeiro ensaio com a orquestra experimental da PUC. Então a gente está bem ansiosa e eu vou filmar, tentar mostrar um pouquinho para vocês desse primeiro ensaio geral, ver como as coisas estão saindo. Então, como é primeiro ensaio, ainda vai ter muita coisinha aí pra ajustar. Então a gente não vai postar muito do primeiro ensaio. Só umas coisinhas. É só pra ter um gostinho mesmo. Então, vamos lá. Pra mais uma volta. Ônibus. Assim é mais fácil ir até a PUC. Dá um oi aí, Oxana! Ê! Vai, olha lá. Mesma coisa. 31. Beleza? Vou fazer mais uma da capa. Já a gente faz. O que você tá achando? Nossa, tô gostando bastante das músicas, mas eu tô muito ansiosa, nervosa pra escutar a música nova, Araucária, porque eu não sei como é que vai sair, a gente tem que cantar. Espero que eles gostem, que a gente goste também. E vamos ver o que vai ser, né? Pararari. Esse tempo mesmo? Tá bom? Tá bom? Aê!
de ensaio, a gente já tá aqui na PUC. Eu acabei não gravando porque a gente veio na correria para gravar uma entrevista. Olá, nós somos o trio Meyer Ferreira, eu sou a Corina, flautista. E agora eu dei uma escapadinha aqui, fugi rapidinho para comprar um cappuccino para se esquentar, porque tá muito frio aqui. E aí eu já volto lá pro ensaio e aí de novo eu vou conseguir filmar mais uma palhinha para vocês. Vamos ver como é que vão sair as coisas hoje. Acredito que já vai estar bem melhor. E a ansiedade muito maior, né? E a gente tá aqui desesperada para saber como vai ser, o frio que vai estar, então vamos torcer. Da capa de novo. No ensaio aqui já, na preparação. Hoje estamos aqui sentados de um jeito diferente, porque ontem eu tava batendo muito o braço do violão, a cabeça aqui, né? Tem um vidro, não sei se dá pra ver no vídeo. Então hoje a Corina tá sentada aqui na frente, ó. Violento. Hoje já tá bem melhor, bem bonito saiu hoje. No Segundo última ensaio. colcheia do 113. Amanhã é só dar aquela pulidinha. Você passou na... Manda brasa. Show, que vai ser aqui na biblioteca da PUC, porque no meio do ano aqui o teatro pegou fogo. Um incêndio de grandes proporções atinge nesse momento o Teatro Universitário da PUC do Paraná, em Curitiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 equipes estão nesse local no momento para atender essa ocorrência. Então vamos tocar aqui com esse painel lindo ao fundo. Estamos aqui numa pausa do ensaio com a Corina. Aqui o nosso maestro Aramis e a Elisa. Aí subiu lá para as alturas, eu não sei. O violino vai montar em cima. Vai ficar naquele. Porque a gente tem o espelho vai quase em cima. Se você quiser chamar a atenção de alguém, você fala assim, Elisa, aí eu vou passar Prefere assim. essa é minha. Essa é dele. No trenzinho.
Vai ser sucesso amanhã? Vai ser um estouro, um arraso. O clarinete da Elisa tá com um probleminha aqui, então já estou com as ferramentas para este concerto. Vou usar uma rolha, que é o que a Sana trouxe, meu estilete, colinha. O que aconteceu? Caiu um calço aqui, ó, de cortiça, e aí quando ela aciona aqui, ó, essa parte aqui faz subir essa parte, dá um vazamento. Então vou tentar colocar um calço, ver se dá certo, se vai resolver ou se tem mais alguma coisa. Vou ter que sair comprar uma Super Bonder. Não vai funcionar. Tá velha. Não colou. Não colou. Comprei. Agora vamos ver se vai dar certo aqui. Vou cortar uma fatinha bem fininha. Veja a cara do músico antes do show. Parece aqueles cachorros vira-lata, assim, fiapo de manga de rua. Toda amassada. Vocês vão ver o antes e depois. Que eu vi tinha isso. Vamos ver, às vezes tem mais alguma coisa. Ficou pior? Piorou? Ficou alto o calço. Vamos ver agora. Elisa, vê agora. Ah, achei uma mola solta. Putz, uma mola ruim de botar no lugar. Vamos ver. Consegui. Já consegui. Ó, gente, é isso aqui, ó. Essa bolinha aqui que segura parafuso, que segura essa chave, tava assim, ó. Então agora eu vou colocar ela aqui no lugar, prender a chave aqui. Eu vou pôr um pinguinho de Super Bonder ali pra ela não mexer. Já tinha acontecido antes, eu tinha colocado esmalte incolor, que é o que eu tinha, né? Então, agora eu venho e coloco esse pinguinho aqui, segurar um pouquinho, né? Tem que virar pra mim, peraí. Vai, Elisa, não tem muito tempo. Então não era o problema, não era o calço. Talvez não seja. Agora funcionou. Ficou bom agora? Foi.
Últimos momentos aqui antes do show. Estamos no carro carregado. Estamos indo mais cedo para passagem de som. Agora são 4h20. Então umas 4h30, 4h40 a gente tá chegando lá. A ansiedade tá enorme, mas acho que vai dar tudo certo. Fora o frio, tem tudo para ser um sucesso. Preparada? Lá vamos nós. Como diria a bruxa do pica-pau. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Você vai virar à esquerda. Pouca coisa, né, pessoal? Vamos lá. Chegando aqui, descarregando, tem mais coisa ainda para pegar. E já caiu a temperatura. Já me enrolei aqui num pano e agora a gente passa som. Enquanto as meninas vão começando a montar lá, eu acabo de descarregar o carro para já ficar tudo meio caminho andado. Vamos lá então, ó. Vou mostrar aqui o lado de fora da biblioteca, que é onde a gente vai tocar hoje à noite. Então tocaremos aqui. E esta aqui é a entrada aqui da biblioteca. Já está tocando, estão lá fazendo a abertura, que é sem a nossa participação. Nós estamos aqui no camarim, esperando. Logo, logo é a nossa vez. Nos desejam sorte. Pessoal, carro carregado, estamos saindo aqui de Curitiba, nos despedindo desse belíssimo apartamento, desse projeto espetacular aqui desse prédio, que viramos fãs do arquiteto. Eles até foi pesquisar, né, sobre o nome dele. O nome dele é Bruno De Franco. Ele fez o prédio inspirado em quem mesmo? Inspirado no
Tonin Gaudí. E ele tem vários outros prédios aqui em Curitiba com esse estilo mais moderno, né? Não sei o nome certo disso. A gente simplesmente ficou encantada com esse prédio que a gente ficou, esse apartamento que a gente ficou hospedada. Apesar de ser um apartamento pequeno, quando o arquiteto é bom, você se sente confortável. Um apartamento que ele conseguiu colocar uma varandinha, e o fato de ser assim um círculo, uma espiral, você tem essa sensação de espaço. Então, muito bom gosto. Quer dizer, também um apartamento pequeno, né? Não é um apartamento ridículo, que hoje em dia, no Brasil desse tamanho, as pessoas estarem fazendo apartamento de 18 metros quadrados, é um crime. É um crime, porque a construtora, sei lá quem que precisa lucrar tanto assim, a gente tem muito espaço, né? As pessoas não precisavam viver em caixotinho, né? Bom, mudando aqui de assunto, como estamos nessa manhã pós-show? Como é que foi ontem? Olha, fazia muito tempo que eu não terminava um concerto ou um projeto que eu ficasse até triste de já ter acabado. Assim que acabou a última música, eu pensei, nossa, que rápido, como já acabou. Eu me lembrei de quando a gente fazia rodas de choro em casa, fazia aquela festa em casa, que era aquela preparação. E a gente, quando era criança, a gente fazia até convitinho, escrevia o nome de todo mundo, fazia aquela... Aí a mamãe ia preparar a comida, aí era aquela preparação, aí de repente todo mundo... Sabe aquela sensação quando todo mundo foi embora e a casa ficou vazia? Eu fiquei com essa sensação ainda hoje, fazia muito tempo que eu não me sentia assim, porque foi um projeto que foi prazeroso de fazer desde o princípio, desde do convite, desde as mensagens de WhatsApp, né, a distância que a gente conversava com o Aramis, com a Oxana, com as meninas, né, da orquestra, e os arranjos, e eu mandava a gravação e a gente dava risada, se divertia. O estudo de preparação do repertório, tudo. Ouvi as gravações dos MP3 que o Aramis mandou dos arranjos, poder tocar junto. Depois os ensaios aqui em Curitiba, toda a parte tudo que vocês possam imaginar foi muito legal. Prazer mesmo poder participar e trabalhar com pessoas que a gente gosta, que a gente admira. Então o resultado não poderia ter sido diferente. Ficou muito bonito, eu gostei demais, fiquei muito satisfeita. E tenha sido a primeira de várias, porque espero que a gente possa trabalhar muitas vezes com esse pessoal, com a Aramis, com a Oxana e com a PUC também. A gente não pode deixar de agradecer a PUC Paraná, que nos receberam super bem. Nós fomos muito bem tratadas, muito bem acolhidas. A gente se sentiu em casa, foi muito legal. Fizeram uma divulgação muito boa, excelente. Então, gente, foi... A equipe, né? O Márcio lá, nossa, o Márcio ajudou a gente. Ajudaram a gente em tudo. Foi show. Incrível, assim, foi nota 10. Bom, eu filmei sim, não sei ainda como ficaram as imagens, mas vou botar uma palhinha aqui pra vocês. Quem faz parte aí do clubinho, a mamãe filmou um pouquinho os ensaios e mandou lá no grupo do Telegram, então vocês já tiveram um gostinho. E quem acompanha a gente no Instagram também já viu, a gente postou ali vários stories do show, o pessoal que filmou e marcou a gente. Então, se você ainda não faz parte do clubinho, é só entrar no apoia.se/Trio Meir Ferreira. O link tá aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. E o Instagram, que é o @Trio Meir Ferreira. Link também aqui na descrição e aparecendo aqui na tela para vocês. Esse foi um projeto espetacular, como a Elisa disse, e a gente espera que ele possa se repetir aí várias e várias vezes. Também eu fiquei assim, muito
emocionada com a escolha do repertório que o Aramis fez, que era algo que a gente não sabia. Mas quando a gente chegou aqui, a gente viu que a orquestra ia tocar uma abertura, né? Tocar algumas músicas antes da gente entrar. Para mim foi assim, muito emocionante por vários motivos. Porque sem saber o Aramis escolheu todas as minhas maiores influências como compositores foram tocadas. Tom Jobim, Villa-Lobos, Jacó do Bandolim, Pixinguinha, Ari Barroso, Valdir Azevedo e para encerrar, né, o Ernesto Nazaré. Então não faltou, são meus grandes mestres da música, grandes inspirações, que eu tenho até foto deles assim para sempre lembrar como inspiração. E escolher uma música que é o Trenzinho do Caipira, que é uma música para mim muito, muito, muito especial, que se me emociona demais, e eu fiquei muito emocionada deles terem tocado, até no ensaio, e fiquei ainda mais emocionada, muito honrada de ter as minhas músicas, né, as músicas também das meninas, serem tocadas no mesmo repertório de compositores tão fortes, né, tão importantes, dessa grandeza. A princípio eu fiquei assim, meu Deus. É nessas horas que eu queria ter uma equipe de filmagem, porque a gente estava para entrar ali no palco, e a gente estava esperando a nossa deixa, terminando ali o Trenzinho Caipira, quando eu olho para Elisa, ela em lágrimas, e eu ali não tinha como registrar, estava realmente muito emocionada. E vocês assistem as lives já há muito tempo, vocês sabem que eu não sou muito de chorar toda hora, né? Eu procuro me controlar, até porque uma vez que você começa a chorar é difícil de parar, né? O Villa-Lobos foi abençoado de ter composto essa música, e a princípio eu fiquei assim, meu Deus, esse Aramis é doido, nós vamos como que você vai tocar qualquer coisa depois do Trenzinho do Caipira? E depois eu fui me acalmando e eu percebi que grande honra foi ter o nosso repertório, nossas composições no mesmo repertório do Villa-Lobos, do Tom Jobim, do Nazaré, do Jacó do Bandolim, entre outros. Então foi assim, muito, muito, muito especial. Foi um dos shows que realmente vai ficar marcado na nossa história, na história da nossa família, na história do trio Meyer Ferreira e, para mim, a Elisa. Bom dia, pessoal! A gente veio aqui para o interior do Paraná. A gente veio aqui no sítio da Oxana e do Ricardo. A gente até deu um oizinho ontem para vocês numa live hiper rápida, porque aqui a conexão com a internet é meio ruim. Mas para mostrar aqui uma coisa bem legal que tem aqui na região, que é uma fazenda de bonsai. E como tá bem diferente, é uma coisa muito grande, acho que o termo certo nem é fazenda, né? Perguntar para não falar errado. E eles têm muita variedade, é uma coisa muito grande. Nem vai dar para mostrar tudo, mas só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, olha só aqui o que tem do meu lado, né? Ó, lá para baixo tem mais estufa, tá vendo? Pessoal aqui passando de trator. E tem esses assim, ó. Esses bem pequenininhos, ó, bem menorzinhos, tamanho médio, grandinhos. E olha aqui do lado de cá. Isso aqui é enorme, né? Comparado aqui comigo. Ó. Mas não deixa de ser um bonsai. E vai, realmente é um sítio. Um negócio muito legal. Então, vamos lá que eu vou mostrar com mais detalhes alguns pra vocês. Ó, gente, esse aqui eu acho que é uma romã.
tem 7 anos. Tá E dando tá cheio. amora. E já tem até madura ali no Nossa, meio. esse aqui tá cheio de amora também, olha. Nossa, que coisa linda. A gente tá voltando para casa por Itararé, pelo interior, porque a gente estava lá na casa de sítio aqui da família da Oxana e a estrada tá parada. A gente tá no final aqui do trecho do Paraná e não anda nada, ó. A gente tá assim um tempão ali no acostamento, indo com a Lola atrás da mamãe, que a mamãe desceu para ver o que aconteceu e não voltou. Aí a gente viu uma fumaça para lá, assim, a gente acha que talvez tenha um incêndio bloqueando a estrada. Bibi ficou, o carro tá cheio até a tampa, né, Elisa? Tá. E o que tem para fazer agora aqui? Nada, porque não tem sinal de internet. Eu tinha que estudar umas coisas, não dá. Não dá para ouvir música, né? Então Parabéns aos envolvidos. a gente tem que agradecer quem teve essa brilhante ideia de tirar o toca-CD do carro. Condenar o CD à morte. Condenar o CD à morte, porque não é no Brasil. Ah, é porque é no Brasil. Não. A gente já como vocês sabem, a gente já viajou em vários países de longas distâncias e nunca tem sinal de internet. Então, você não pode ouvir uma música, você não pode ler, você não pode estudar, você não pode ver um vídeo. Que hoje a gente é refém da Você não porcaria pode do fazer celular. nada. Ficar sentado aqui esperando o tempo passar. E é isso, né? Não dá nem para olhar no mapa, no Google Maps, entrar no Google para saber se tem outro caminho, se não tem, ligar para alguém e perguntar, não dá. Não tem nada de sinal, gente, tá zerado, olha. Vou até mostrar pra vocês. Falta só um pouco pra chegar em casa, ó. E ó o sinal aqui, ó. Ó. Zero. De vez em quando passa um carro assim, eu acho que é alguém que desiste e tá dando meia volta, sabe? Eu tô... Só que não tem sinal, que você vai recalcular. eu não sei o que eu vou fazer. Tem um outro caminho que é bem maior. Isso que eu queria ter voltado para Curitiba e não ter ido aqui pelo interior. Não gosto de ir aqui pelo interior. Prefiro ir pela BR-116 e depois subir a serra. Mas como aqui economiza um pouco mais de 1 hora, aí eu vim por aqui, né? Mas não tá sendo legal, não. Bom, logo a gente atualiza vocês. Nossa, até tirei um cochilo, gente. Ficou um tempão aqui parada, agora tá andando. Deu pra uma paradinha de novo. É que eles ficam abrindo e fechando a pista, né? Nossa, tem mais pra lá. E é fogo colocado mesmo, porque você vê que tá em linha. Nossa, tá tudo pegando fogo. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho do incêndio, gente. A qual parte do não ponha fogo as pessoas ainda não entenderam? Não entendem, é impressionante. Nossa, tá tudo pegando fogo, gente, dos dois lados da estrada. O cara não aprende. E tá vindo pro lado da estrada o fogo, tá vendo? Tá ventando pra cá, olha a fumaça. Tá fechado. Tá fechada a pista. Tá vindo caminhão do outro lado. É isso aí, gente. Vamos continuar pondo fogo, né? Limpar o pasto, olha que beleza. Queimar a mata, né?
isso aí. Até agora 2 horas de prejuízo de tempo. Imagina esses caminhoneiros que tem horário para carga e descarga. Todo mundo aqui, vamos continuar pondo fogo, né? Em um país também que não está preparado para lidar com incêndio, né? Não. Olha isso, gente. Olha a altura das labaredas. Ah, parabéns, né? Vamos aplaudir. Nossa, Ah, que parabéns. gigante. Imagina a quantidade de passarinhos. Olha. Acho que eles nem conseguem apagar. De répteis. De tudo que morre. Morre. Gente, não termina o incêndio. Tem lá longe. Nossa, o céu fica preto de novo de fumaça, né? Que crime, meu Deus do céu. Pessoal, levamos um baita susto. Isso foi algo muito sério que aconteceu. As pessoas poderiam ter sofrido um acidente, inclusive ter perdido a vida. Mas graças a Deus chegamos bem em casa. Só levamos 10 horas. É uma viagem que deveria ter levado aí no máximo umas 7. Mas estamos bem, chegamos bem. Isso é que importa. E também que tivemos um tempo maravilhoso em Curitiba, com os nossos amigos, com os músicos excelentes, fazendo o que a gente mais gosta e uma das melhores coisas da vida, que é a música. Então, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vlog aí dos bastidores, dessa nossa aventura. E se você gostou, conta pra mim aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu joinha e também de hypar o vídeo. A gente se vê às quintas-feiras, às 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Beijo, até lá!